Vamos lá para a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da palavra dele, que o Senhor revele as suas maravilhas para nós. Vamos para a palavra que está em Lucas capítulo 5. Vamos lá para a palavra, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra, de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus era aquele que vivia ensinando, né? Jesus era aquele que vivia ensinando. Então Jesus está aqui para nos ensinar com a palavra dele. Jesus está aqui para nos ensinar com essa pesca maravilhosa. Então esses pescadores estavam pescando e eles já estavam lavando a rede, quando Jesus chega e começa a ensiná-los, começa a falar com eles. E aí o que aconteceu? E quando acabou de falar, disse a Simão. Simão falou com Jesus, né? Jesus falou com Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus fala para Simão, disse para Simão: Simão, o mar está alto, lança as vossas redes para pescar. Jesus dá uma ordem para Simão, para que ele lance a rede, para que ele possa pescar. E o que foi que aconteceu? Aí Simão responde para Jesus, e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então o que aconteceu? E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixe, grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Interessante que eles haviam ido para o mar, eles já haviam tentado pescar e não houve nada de pesca. Então eles estavam lavando a rede. Por quê? Porque eles não tinham pescado nada. Mas Jesus pegou, falou para Simão: o mar está alto, lança de novo a rede. E aí Simão pega, fala: pela tua palavra. Olha o poder da palavra de Deus. Então, com tudo aquilo que nós formos fazer, gente, tem que ser pela palavra de Deus. Se está na palavra, façamos. Se está na palavra, obedecemos. Quantas ordens tem aqui para nós? Você quer vitória na tua vida, mas muitas das vezes tu não procura viver pela palavra de Deus. E nós precisamos viver pela palavra de Deus. Nós precisamos fazer as coisas pela palavra de Deus, por esses ensinamentos que Deus tem nos dado, gente. Muitas das vezes você faz as coisas porque alguém falou, porque alguém ensinou, porque alguém respondeu para você, mas você não faz aquilo que a palavra tem mandado você fazer. E nós temos que fazer aquilo que a palavra tem mandado nos fazer. E isso é um grande erro da nossa vida, né? Porque muitas das vezes a gente está sendo dirigido pela palavra dos outros e não pela palavra de Deus, e não pela palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Então aqui Jesus ele deu uma palavra para Simão: lança a rede novamente ao mar. E Simão ele pegou e disse: pela tua palavra eu farei, né? Pela tua palavra eu lançarei. E aí o que aconteceu? Disse-lhe o mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele falou para Jesus: trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele falou o que tinha acontecido. Nós trabalhamos a noite toda e agora vai aparecer peixe. Agora, nesse horário, né? Não interessa a hora que Deus quer te abençoar. Se Ele está mandando você fazer, faça.
Porque quando Ele manda você fazer, é porque é a hora que Ele vai te abençoar. Quando Ele manda você fazer e você obedece, você alcança a tua vitória. Porque Pedro, ele lançou a rede pela palavra de Cristo. E quando ele lançou a rede veio cheia de peixe. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe as redes. Tá entendendo? Então, se Cristo manda você fazer, se Deus está mandando você fazer pela palavra, faça, porque é aí que virá a tua vitória. Mas não faça porque os outros estão mandando, mas porque a palavra de Deus está mandando você fazer, porque você está sendo dirigido pela palavra. Muitas das vezes você quer tomar a direção pela tua palavra, eu quero tomar a direção pela minha palavra, e não podemos, nós temos que fazer as coisas pela palavra de Deus. Pela ordem de Deus, pelo comando de Deus, pela direção de Deus. O nosso coração é enganoso, gente. É isso aí que nós temos que entender, gente. Quando as coisas que vêm, quando é do coração de Deus e quando é do nosso coração. Quando é do nosso coração, é aquilo que nós estamos pensando e nós já temos a resposta. Quando é do coração de Deus, é aquilo que nós estamos pensando, mas vem uma resposta que você não estava pensando. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, isso é que vem do coração de Deus. Você tem uma resposta para o teu problema, você tem uma resposta para aquilo que você quer fazer, mas no momento vem uma resposta diferente. Quando vem uma resposta diferente é porque veio do coração de Deus ou então porque veio do maligno. Há 3 vozes que nós ouvimos: a nossa voz, a voz da nossa alma, a voz do Espírito Santo e a voz do maligno. Então, essas 3 vozes a gente escuta. A gente escuta em que sentido? Não como você está ouvindo a minha voz, mas no teu pensamento vem aquela palavra. Então, você tem que entender se aquela palavra veio de você, veio de Deus ou veio do maligno. Tá entendendo? Mas a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se você é ovelha, você está sendo dirigido por Senhor Jesus Cristo. Aqui, esses discípulos foram dirigidos pela voz do Senhor Jesus, quando ele disse para lançar a rede. E quando eles lançaram a rede veio cheia. Veio cheia de peixes. E ela se rompia de tanto peixe que vinha. Olha que maravilha, né? Para uma rede que estava vazia. Olha só, uma rede que estava vazia, mas agora a mesma rede que estava vazia estava se rompendo com tantos peixes. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Talvez você não entendeu, eu vou te explicar. Talvez você está passando por alguma situação que aos teus olhos está vazio. Talvez a tua despensa está vazia. Talvez a tua conta está vazia. Talvez, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, o teu coração está vazio. Mas pela palavra de Deus haverá o quê? Haverá abundância na tua vida financeira. Haverá abundância na certeza daquilo que você quer viver, receber de Deus para a tua vida. Porque com Deus é assim. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele vem para quê? Para preencher o vazio. Rede vazia. Mas com Jesus a rede ficou cheia. Então você, eu, com Jesus, nós seremos cheios e não seremos vazios. Com Jesus, com a palavra de Deus na sua vida, a tua despensa não vai estar vazia. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, com Jesus, a tua despensa não vai estar vazia, ela vai estar com providência daquilo que você precisa se sustentar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor, Simão falou: e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar. Olha que maravilha! Quando nós estamos na direção de Deus, a bênção é tão grande que você vai precisar que os outros te ajude a carregar a tua bênção. Olha que maravilha, né, gente? Por isso que com Deus, por isso com Jesus,
nós não perdemos nada. Mas sem Jesus, sem Deus na nossa vida, a rede é vazia, a vida é vazia, o coração é vazio. Pessoas estão em depressão, em opressão, pessoas estão sem direção, pessoas estão desempregadas, pessoas estão, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, como essa rede vazia. Mas quando você busca a palavra de Deus, quando você busca ouvir a palavra de Deus, quando você dá crédito à palavra de Deus, o que acontece? Haverá milagre. Houve milagre. Houve um milagre aqui, porque esse povo tinha pescado a noite toda e não tinha vindo peixe. Eles estavam lavando a rede. Mas depois que o Senhor Jesus deu a palavra para eles lançarem a rede de novo, o que foi que aconteceu? Pela palavra, Simão lançou a rede e a rede veio cheia, rompendo de tanto cheio. E é isso que vai acontecer pela tua fé, fé na palavra de Deus, fé nas coisas de Deus, fé na direção de Deus. O teu milagre vai se romper, o teu milagre vai ser tão grande, louvado seja Deus, engrandecido, que você vai precisar de pessoas para te ajudar. Para te ajudar, louvado seja Deus, engrandecido. Te ajudar o quê? Te ajudar a viver desse milagre. Porque a rede estava tanta cheia de peixe, gente, que aquele peixe servia para vender, servia para dar, servia para oferecer às outras pessoas. De tanto peixe que havia na rede, assim será o teu milagre. O teu milagre vai alcançar outras pessoas. O teu milagre vai alcançar a tua família. O teu milagre, louvado seja Deus, engrandecido, todos vão ver. Maravilha, né? Louvado seja Deus. E aí o que aconteceu? Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que se fossem ajudar, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentaste de mim, porque sou um homem pecador. Olha Pedro, reconhecendo que ele era. Mas louvado seja Deus, engrandecido, pois que o espanto se apoderará dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E olha só, o milagre foi tão grande que as pessoas se espantaram, né? E se espantou até o próprio Pedro, o próprio Simão. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não temas. E hoje nós estamos vivendo, né, gente, que muitas pessoas estão temendo. Não temas. De agora em diante serás pescadores de homens, pescadores de almas. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí, né, esses pescadores de peixe lavaram seus barcos, deixaram seus barcos na praia e seguiram a Jesus. Você é capaz de deixar alguma coisa e seguir a Jesus? Você é capaz de tomar uma atitude, de abrir mão daquilo que tem tomado o teu tempo para seguir a Jesus? Talvez você vai dizer assim: mas irmã, tu quer que eu abandone meu trabalho para seguir a Jesus? Não. Ele falou isso para os discípulos, porque os discípulos foram escolhidos para ser os apóstolos, para continuar a obra quando Jesus os levasse. Quando Jesus subisse, louvado seja Deus, para o Pai, eram os discípulos que iriam continuar a obra, que iriam continuar o trabalho, louvado seja Deus, engrandecido. Então, para você trabalhar para Jesus, tu não precisa sair do teu trabalho. Para você levar o evangelho de Jesus, tu não precisa abandonar o teu trabalho, mas a única coisa que Jesus quer, que você até no teu trabalho fale do Mestre. É claro que você não vai falar o dia todo, mas na hora do almoço, na hora que tu estiver conversando, no teu horário ali de descanso, não é verdade? Você fala do Senhor, você fala da palavra, daquilo que Deus tem feito na tua vida. Você fala dessa fé que faz milagre em nossas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido
engrandecido e exaltado. Então, pela palavra de Deus, milagres acontecem na nossa vida. Pela palavra de Deus, como Simão disse, pela tua palavra lançarei a rede, e a rede veio cheia de peixe. E depois o Senhor disse para ele: não temas e me segue. Não temas. Você que está aí, louvado seja Deus, agradecido, levando o evangelho do Senhor. O Senhor está dizendo para você: não temas, me segue. Não temas e me segue, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus, o Senhor é contigo para fazer esse evangelista, esse pescador de almas, essa pescadora de almas. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E esse é o Senhor, que quando Ele está conosco, algo acontece. Esse é o Senhor que quando Ele chega, Ele dá uma palavra na nossa vida e essa palavra se cumpre. Então presta atenção, você que gosta de pedir uma palavra, de pedir resposta, querendo que profetas adivinhem tua vida, querendo que profetas tome decisões que é para você tomar. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, você que quer tomar uma decisão na tua vida, vá para a palavra de Deus. Não vá pela palavra dos outros, mas vá pela palavra de Deus. Tem muita gente dizendo: assim diz o Senhor, porque aprenderam que é assim que os profetas falavam antigamente. Mas o Senhor não está dizendo nada, mas tem gente dizendo: assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não está dizendo para aquela pessoa. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas aprenderam que é assim que Deus falava através dos profetas. Os profetas, é interessante. E louvado seja Deus que quando eles começavam a profetizar, eles começavam a dizer: assim diz o Senhor. A gente presta atenção que os falsos profetas, eles passam revelações e no final da revelação é que ele diz: assim diz o Senhor. E por aí, se você observar, você já vai ver que é uma falsa profecia. Porque quando é uma verdadeira profecia, já começa dizendo: assim diz o Senhor. Assim é no início e não é no final. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E outra coisa, tudo o que o Senhor fala se cumpre. Se você está aí, recebeu um monte de revelação, um monte de profecia, e já está tantos anos e ainda não se cumpriu, foi porque Deus não falou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas aquilo que Deus fala se cumpre. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Então nós temos que viver pela palavra de Deus. E muitas das vezes você quer viver pela palavra dos outros. Só faz se os outros mandar. Só faz se os outros der uma opinião. Não, você tem que ter a direção de Deus. Entender a palavra de Deus e fazer porque a palavra de Deus está te mandando. Louvado seja Deus. Por que tem muito divórcio? Porque as pessoas estão dizendo: esse é teu marido, e quase que não é teu marido. E tu foi, casou e hoje se está divorciada. Por que tem muito divórcio? Que tu casou com uma mulher que é uma louca e hoje tu tá aí doido querendo se divorciar. Porque a tua mulher é uma louca, tá te abatendo na fé, não ora contigo, não caminha contigo. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas tu ouviu alguém dizer que essa era tua mulher, que esse era teu marido. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então é muito sério, gente, é muito sério. Cuidado que muitas das vezes eu conheço pessoas que abriram templos, abriram ministério a qual Deus não mandou. Louvado seja Deus e agradecido seja exaltado o Senhor. Estão perecendo porque abriram ministério ao qual Deus não mandou abrir ministério. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Eu conheço pessoas, louvado seja Deus, que estão no aluguel caríssimo, porque o profeta disse que a porta, que a obra ia crescer. E o que aconteceu? A pessoa pega, aluga um salão enorme, a qual a obra é pequena ainda. Se espera a obra crescer para depois tu alugar o lugar grande. Louvado seja Deus. Tem gente que diz assim: não, é por fé, é na fé, eu vou fazer na fé, eu já vou alugar um salão grande, porque o Deus prometeu que muitas vidas viriam para o templo. Louvado seja Deus. E sabe o que acontece? Você está aí endividado, você está aí preocupado por pagar esse aluguel, porque tu escutou alguém dizendo que a obra ia crescer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado.
Gente, tem muita gente sendo dirigido por falsos profetas, por falsas revelações e estão sofrendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é bom, né? Quero dizer uma coisa para você. Para Jesus dar a quantidade de peixe para os pescadores, ele não disse para os pescadores pegarem uma rede maior. Ele disse isso para Simão. Simão, vai e pega outra rede maior, porque virás muito peixe. Não, ele mandou Simão lançar a mesma rede. E tem gente aí quebrando a cara, porque estão pegando rede maior, a qual não tem nem peixe nessa rede. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. O milagre é isso. O milagre é Deus fazer naquilo que não podemos, que você não tem condições de ver. Não é você preparar algo maior para que o milagre seja grande. É o milagre tem que ser grande para o lugar que não tem condições de ter um milagre. É isso que é milagre, louvado seja Deus. A porta é pequena, mas Deus vai encher. Louvado seja Deus, engrandecido. A rede é a mesma, mas Deus vai encher. Louvado seja Deus, engrandecido. E a rede de Simão, que era a mesma, veio cheia de peixe que se rompeu. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que Deus abençoe a todos e você. Louvado seja Deus, engrandecido pela palavra de Deus que está passando por dificuldade financeira, pela palavra de Deus de multiplicação de peixe, pela palavra de Deus que é de milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, pela tua fé, pela minha fé, que aquilo que louvado seja Deus que está vazio na tua vida, que você já tentou várias vezes, já tentou vários médicos, já tentou vários relacionamentos, que já tentou, bateu em várias portas. Hoje, pela essa palavra, o Senhor está dizendo para nós: tenha fé, lança de novo, faz de novo, vai de novo no médico se for preciso. Louvado seja Deus, engrandecido pela palavra de Deus que Ele está dando essa ordem para nós. Continua, ora de novo. Pede de novo, vai de novo, lança a rede de novo, louvado seja Deus, e virá o teu milagre, e virá a nossa vitória, e eu tomo posse, louvado seja Deus, engrandecido dessa palavra. O inimigo tem feito tudo para a gente não acreditar na palavra de Deus. O inimigo tem feito tudo para colocar dúvida nos nossos corações. Porque aquele que tem dúvida não recebe milagre. Mas aquele que crer na palavra de Deus, ele será salvo. Aquele que crer na palavra de Deus, ele viverá milagres. E para nós vivermos milagre, nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? Essa foi a palavra, gente linda de Deus. Que Deus nos abençoe. Não tenhamos fé e seguimos a palavra de Deus. Obedecemos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós viveremos milagre. Se nós vivermos sobre a direção da palavra de Deus, nós viveremos milagre. Amém, gente? Volte para o caminho do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, louvado seja Deus, engrandecido, está mais próximo à vinda do Filho de Deus. E não vamos perder o arrebatamento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu sei que você está aí querendo teus sonhos realizados. Eu sei que você está aí, nós ainda estamos na terra e nós precisamos sim de milagres, de direção. Nós precisamos ainda de mantimento, não é verdade? Nós ainda fomos arrebatados, mas não esqueça de estar preparado para o arrebatamento. O coração limpo, um coração em Deus, no caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus e exaltado. Volte para Jesus, porque Jesus está voltando. Você que ainda nunca entregou tua vida para Jesus, entregue. Entregue tua vida para Jesus, tenha uma experiência com Ele. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos salvar. Jesus foi para nos, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, para nos dar a vida eterna,
Louvado seja Deus, e você, louvado seja Deus quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você confessa que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. O teu nome é escrito no livro da vida e você será salvo por esse Cristo. Aquele que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida será lançado fora. Louvado seja Deus, para chegarmos ao Pai, nós precisamos do Filho. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. Só Jesus que é o caminho que nos leva a Pai, que nos leva a Deus. Se você quer chegar a Deus, você precisa ir por esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que veio dar a vida para mim e para você. Ele veio dar a salvação. Ele veio trazer o reino de Deus. Então, Ele é o intermediário. Ele é o pastor que conduz as ovelhas até a Deus. Amém? Então, vamos permanecer na fé. Que o Senhor nos sustente nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor abençoe todos vocês que vão trabalhar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz.